Então, pessoal, vamos resolver a questão 1 da avaliação 0. Então, a questão é a seguinte. Temos uma integral de 0 até 4 dessa função exponencial de x, raiz de x. Nos diz a hipótese que essa quantidade é lambda, onde lambda é o número real. Então, a pergunta é, quanto vale agora essa integral, também de 0 até 4, dessa nova função? Então, você pode perceber que a mesma função multiplicada por x. Então, é óbvio, não é claro que a resposta tem que ficar em função dessa lambda. Então, essa é uma primeira observação. Uma segunda observação poderia ser também o fato de utilizar interação por partes. Você vai ver isso. Por quê? Temos que partir integral de 0 até 4 de x exponencial raiz x vezes raiz de x. Você pode agrupar x com raiz de x, certo? Pense na função potência. A função, a expressão raiz de x não é outra coisa que x elevado ao meio. Isso é x elevado ao meio. Vezes x vai dar x elevado a 3 meios. Então, isso é importante. X elevado a 3 meios. E o que fica aqui é exponencial, vezes exponencial. Certo, eu não fiz nada, somente arrumei a expressão. Então, aqui aplicamos interação por partes. Por quê? Vamos escolher U, a função que vamos derivar, essa expressão daqui. Uma função potência. Isso daqui é a função que vamos integrar. Então, temos que U vai ser igual a x elevado a 3 meios e d de v vai ser igual a exponencial. Então, isso aqui é simples, né? Essa primitiva, essa integral, é imediata, é conhecida. A derivada também. Estamos derivando as potências. São potências. Então, calculando aqui a diferencial de U, vai ser igual a derivada dessa expressão daqui, potência. 3 meios x elevado a 1 meio, que não é outra coisa que raiz de x, diferencial de x. E aqui, integrando essa expressão, vai ser v vai ser igual a exponencial de x. Então, temos os termos para aplicar a interação por partes. Então, vai ficar que coisa? U vezes v, U é x elevado a 3 meios, vezes v. Vai ficar x elevado a 3 meios, vezes exponencial de x. Como é uma integral definida, então a gente sabe como fica aqui, tem que avaliar nos extremos. Um 4 e um 0. Menos a integral de 0 até 4 de v vezes diferencial de u. Então, isso daqui vai ficar 3 meios x elevado a 1 meio, que não é outra coisa, como já falei, que colocar raiz de x, potencial de x. Certo? Aqui, vamos fazer a conta. Vai ficar 4 elevado a 3 meios, esse exponencial de 4, menos aqui fica 0, não? 0 elevado a 3 meios, que vai ser 0, vezes exponencial de 0. Menos, isso é por, avaliando a expressão daqui, produto. E aqui temos que arrumar, não? A constante sai da integral, propriedade da integral. Menos 3 meios, integral de 0 até 4. De raiz de x, exponencial de x.
Então, olha essa expressão. Qual era a hipótese? Isso daqui não é o mesmo que isso daqui? Integral de 0 até 4 de exponencial de x raiz de x. Isso daqui. Então, isso daqui, sabemos pela hipótese, é lambda. Certo? Isso daqui é 0. Isso daqui é lambda. Isso daqui, 4 elevado a 3 meios, não é outra coisa que 8. Então, finalmente, obtemos o resultado. A resposta ficaria, então, 8 vezes e elevado a 4 menos 3 meios de lambda. Então, olha aqui a observação 2, que não era necessário calcular esse valor de lambda, o valor numérico de lambda. Poderíamos deixar a solução em função desse. Então, essa era a forma de resolver isso. São dois. Então, eu estou percebendo aqui. A curva ln de x, 2, 4. É assim. Então, como graficar isso daqui? Para identificar, aqui tem também uma parte negativa. A função ln com 5 considera módulo é assim. Aqui 1. Sabemos que quando tem aqui no parâmetro x tem um módulo, a simetria vem no eixo y. Aqui x. E então isso daqui vai ser como um espelho, vai ser isso daqui. Vai ser refletido. Aqui vai ser menos 1. E agora as retas horizontais. Vamos considerar então um pouquinho mais acima. Isso daqui. Só para não perder isso daqui. Então, aqui tem esse ponto de interseção, aqui tem esse ponto de interseção. Isso vai ser aqui 4, aqui vai ser 2. Bom, não é muito referencial, mas só para ver qual é a região. Então, a região vai ser claramente isso daqui. Né? Vai ficar entre 2 e 4 e vai ficar entre as duas curvas. Então, você vai perceber uma coisa aqui. Se quer calcular a área, temos duas maneiras, já falei, né, de calcular a área. Em termos de x, ou seja, tem que olhar de onde a onde varia o x, e também pode calcular em função de y. Se você calcular em função de x, vai ter que calcular esse ponto, vai ter que calcular esse ponto para dividir aqui, não? Porque pues, quando calculamos área em função de x, temos que ver que os laterais sejam retas verticais, mas aqui temos curvas. E se tem curvas, tem que partir. Tem que analisar de aqui até aqui, depois tem que analisar de aqui até aqui, vão até aqui, e depois tem que analisar de aqui até aqui. Então tem que ser um trabalho, não? Analisar 3 partes, 1, 2 e 3. Isso é se deixamos a área em função de x. E se deixamos a área em função de y, então vai ficar mais fácil. Por quê? Porque já temos que virando essa expressão daqui, não? Já falei isso, que pode fazer, vocês podem fazer isso. Vamos ver aqui como fica. Fica uma coisa assim. Fica assim, fica assim. E fica assim, e aqui fica assim. Uma coisa assim. Aqui é 2, aqui é 4. Isso. E aqui é x, e aqui é y. Então, aqui podemos
calcular a área agora em função de y, porque temos, agora sim, nas laterais, temos retas verticais. Temos essa reta vertical daqui e temos essa outra reta vertical aqui. Então, como calculamos a área? A área em função de y vai ser... De onde varia y? De 2 até 4. 2 até 4. E agora tem que olhar isso, não? Aqui a função, essa função daqui, era y igual a ln de x, porque x é positivo. Aqui, como x é negativo, vai ser, essa função vai ser ln de menos x, porque x é negativo aqui. Então, essa função que está aqui, essa função que está acima, se y é igual a ln de x, então x vai ser igual a exponencial de y. Então, isso daqui é a curva exponencial de y. E aqui, se y é igual a ln de menos x, então, menos x é igual a exponencial de y. Então, x é igual a menos exponencial de y. Então, essa curva que está embaixo vai ser menos exponencial de y. Então, você calcula isso. A integral vai ser de onde varia y, 2 até 4. A função que está acima vai ser a função exponencial de y. Menos a função que está embaixo vai ser a função exponencial também. Pero com signo negativo. Isso daqui. Então, essa daqui era a expressão. Você aqui vai ficar menos. Com menos fica mais. Isso daqui vai ficar 2 vezes integrais de 2 até 4 da exponencial. Seno de x até seno de 2x. É isso. Seno de t quadrado. Então, a pergunta é, calcule a derivada de f em π meios. Tem que calcular f' avaliada em π meios. Era essa a questão, não? Ou é essa a questão que você está fazendo? Está solicitando. Tá bom. Então, aqui aplicar a regra de Leibniz. Que nos diz a regra de Leibniz? A notação de derivada, com a notação de Leibniz, justamente o nome de Leibniz, é a expressão disso daqui. Significa derivada, que é a mesma coisa que f', de uma integral de duas funções, u de x até v de x, por exemplo, de uma função f. Bom, f, vamos colocar diferente f para não confundir aqui. Uma função f. Isso daqui não é outra coisa que f, o mesmo f, avaliado na função que está acima, do extremo superior, vezes a derivada dessa função que está acima, menos, agora tenho que subtrair agora com o extremo inferior. F avaliado no extremo inferior, vezes a derivada do extremo inferior. Então, por que ajuda a fórmula de Leibniz? Porque aqui não é possível calcular a primitiva dessa expressão. Então, você vai olhar que quando aplicamos derivada, não precisamos calcular a primitiva. Simplesmente colocamos a função e precisamos das derivadas dos extremos da integração. Só isso. Então, substituindo isso aqui, então, a derivada de f de x, que não é outra coisa que a derivada dessa integral,
de seno de t cuadrado va a ser f. F vai ser a função que está aqui dentro, seno de t quadrado. Mas agora t vai ser igual a quê? A seno. Bom, a função que está acima, perdão. V. A função V vai ser seno de 2x. Vai ficar seno de 2x mais ao quadrado, né? Aqui tínhamos t quadrado. Vezes a derivada da função que está acima. Seno de 2x, a derivada vai ser 2 cosseno de 2x. Menos agora f, seno de t quadrado, avaliado no extremo inferior, agora não, que é seno. Então vai ficar simplesmente seno quadrado. Vezes a derivada de seno é seno. Então, isso daqui é a expressão da derivada, mas essa não é a pergunta é avaliado em pi meios. Né? Então, isso daqui é o mesmo que isso daqui. Então, f' pi meios vai ser igual a seno de seno quadrado, 2pi, 2pi meios. Vezes 2 cosseno de 2 vezes pi meios. Menos, agora com seno quadrado, seno de seno quadrado de pi meios vezes cosseno de pi meios. Então aí tem que lembrar suas identidades, bom, os ângulos de algumas funções conhecidas. Isso daqui é pi, não? 2 vezes pi meios é pi, que também é pi. Isso é pi meios. Então, quanto é aqui o resultado? Vai ser seno de quê? Seno quadrado de pi. ¿Cuánto es seno de pi? ¿Vocês lembram quanto é seno de pi? Isso é zero, né? Zero quadrado. Vezes 2 vezes cosseno de pi. ¿Cuánto é cosseno de pi? Menos 1. Menos, aqui vai ficar seno. ¿Cuánto é seno de pi meios? Seno de pi meios é 1 ao quadrado. 1 quadrado. Vezes cosseno de pi meios é zero. Então, isso não é outra coisa que isso daqui é zero. Seno de zero é zero. Isso daqui, zero, vai ficar zero menos zero. Então, essa é a resposta. Sim. Seno de t quadrado, isto é igual a seno de y de t, onde y de t é igual a t quadrado. E aqui, isso daqui é f de t. Então, f de t é a composição entre seno e essa função quadrática. Então, você tem que avaliar aqui primeiro. Então, f de seno, por exemplo, de x, vai ser igual a seno de y de seno de x. Isso vai ser seno de y avaliado em seno de x, é seno quadrado. Então, essa é a maneira. Tem que deixar sempre com a menor expressão com t, não pode deixar aqui com t quadrado. Aqui tem uma composição implícita, que eu não coloquei, mas eu pensei que era evidente, mas esse aqui é o passo que tem que fazer.
de 1 a 2, de 1 até 2, isso. Agora de 1 até 4. E aqui é raiz. Ah, bom, raiz. Bom, então, aqui qual era o que tinha que fazer nessa questão? Acho que tem que fazer aqui uma substituição primeiro, antes de fazer alguma outra coisa. Qual seria a substituição? Podemos ver pela expressão que a substituição poderia ser u igual a x quadrado. Bom, vocês, aqui porque eu falo isso, tem que olhar o expoente. Aqui, uma função potência pode mudar, mas no expoente de uma exponencial, isso não vai mudar, não é fácil que ela vire. Então tem que deixar igual como está aqui. Se você considerar, por exemplo, u igual a x cubo e deixar alguma coisa com raiz, não vai conseguir chegar à expressão da exponencial, a essa expressão daqui. Em cambio, assim, aqui, se no lugar desse daqui, é possível arrumar alguma coisa, mas aqui no expoente não. Então, acho que uma possível solução seria essa mudança, u igual a x quadrado. Vamos ver o que acontece aqui. Se u é igual a x quadrado, quanto é a diferencial de u? 2x diferencial de x. Então, aqui arrumando o diferencial de x em função do diferencial de u, diferencial de x vai ser igual a quê? 1 sobre 2x diferencial de u. Está faltando colocar x em função de u. Mas isso vem daqui. Como u é igual a x quadrado, e sabemos que x somente assume valores positivos, não? Porque ele vai de 1 até 2. Então, x é igual a raiz quadrada de 1. Então, temos agora essa outra relação e vamos substituir aqui para assim poder deixar a diferencial de x em função de diferencial de 1. Vai ficar 1 sobre 2 raiz de 1. Então, pronto, substituímos aqui. Fazendo a substituição, então, a integral de 1 até 2 de x quadrado e de x quadrado. Diferencial de x. Ah, tá. E tem integral definida, também tem que calcular os extremos. Para x igual a 1, então, u, que é igual a x quadrado, vai ser igual a 1 quadrado, vai ser igual a 1. Para x igual a 2, então, como u é x quadrado, e vai ser 2 ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, já temos os novos intervalos de integração. 1 e 4. Então, aqui vai ser integral de 1 até 4 de x quadrado. X quadrado vai ser 1. A gente já fez isso. Exponencial de x quadrado, de novo, vai ser 1. E agora, a diferencial de x, é isso daqui. Vai ser 1 sobre 2 raiz de u, diferencial de 1. Então, aqui temos u sobre raiz de u, vai cortar. Aqui temos um meio. Um meio sai da integral. Vai ficar 1 quarto. U sobre raiz de u, de novo, não vai ficar raiz de u, vezes exponencial de u, de du. Então, como queremos calcular isso daqui,
Como isso daqui é igual a 1 meio disso daqui, então esse 2 passa a multiplicar. Então, integral de 1 até 4 de raiz de 1 exponencial de 1 vai ser igual a 2 vezes tudo isso daqui. Integral de 1 até 2 de x quadrado exponencial de x quadrado. Mas isso a gente sabe que é. Então, isso, a resposta tem que ser 2A. Sim? Não. Agora eu entendi. Acho que eu tinha feito alguma coisa errada, porque eu tinha começado assim. Mas ok, Mas você, obrigada, professor. você fez essa mudança também. É porque eu estava ali na dúvida no dx 1 sobre 2x du. Eu tinha esquecido de colocar em função de u. Aí eu estava achando Sim, estranho, porque eu estava com x sim. sobrando. Sim, não, não, sim. Tem que isso. Tem que deixar sempre em função É, de 1. já tem. Ou poderia deixar aqui como x, mas tem que cortar alguma coisa e depois aqui mesmo tem que deixar tudo em função de 1. Ou seja, isso poderia colocar aqui como x, não? E aqui corta alguma coisa e tem que deixar, então, o que aparece aqui com x tem que deixar como 1. Não, não pode deixar aqui com x. Obrigada, Então aqui, professor. sim, então aqui olha isso, não? O importante aqui da mudança, para mim é claro por isso daqui, o expoente. Não, não, não tem como mudar o expoente, então tem que ser, isso tem que ser a mesma coisa que isso. Por isso que fiz a mudança. Isso daqui não importa. Isso aqui vai se arrumar depois. O expoente é o importante, gente. Porque não, você não vai conseguir, se faz outra mudança, não vai conseguir voltar ao expoente. Somente se tiver mais uma constante, aí sim, né? Porque uma constante, a constante pode multiplicar por outra constante e pronto. Mas se for mais outra função, aí sim não, não tem como voltar. Então, por isso que, motivados por essa expressão, eu fiz essa mudança. Ah, então, u tem que ser igual a isso daqui. Senão, não tem como. Não tem como comparar. Questão 5, avaliação 0. O limite, esse, Exatamente, exatamente. função seno de pi quarto. Pi sobre 4n. Pi sobre. Então, a ideia era calcular esse limite. Mas já falamos que tem uma relação de integral definida e suma de Riemann. Bom, que é um limite de um somatório. Quando tivermos uma integral definida, podemos passar a essa expressão e também podemos voltar. Uma expressão de limite de um somatório pode ser, às vezes, não, se tiver uma expressão mais ou menos adequada, podemos passar a uma integral definida, e o caso era esse daqui. Não? Esse aqui era um deles. Já, como é isso daqui, a definição, não? Que eu falei? É, limite. Vamos passar aqui com su. Limite de n quando vai infinito. Aqui o somatório, o índice do somatório, tanto faz, não? Pode ser j, i, k, qualquer letra. É de uma função, avaliando em, se a gente chamou CJ estrela, CK estrela, qualquer coisa. Esse daqui. E aqui a variação, não? O diferencial. Bom, a variação
de los valores x sub k, ¿no? Aquí iota, ¿no? Siempre es que eso aquí, iota, iota. Isso daqui, definição, não? Se a função já é integrável, é a integral de a até v de uma função, certa função, essa função daqui. Então, já falamos da relação que tem essas duas expressões. Isso daqui, o limite do somatório, vai se transformar nessa integral, essa função daqui, vai se transformar na função daqui, e essa expressão daqui vai se transformar nessa expressão daqui. Olha que aqui tem que ser o mesmo diferencial, a variação. Temos que identificar esses termos. Já fizemos isso. Que significa A, que significa B, que significa tudo isso daqui. A e B vai ser o intervalo total. Ele está variando. E x sub k vai ser a partição, não? A forma que estamos partindo do intervalo. Por exemplo, aqui temos um xj menos 1 e aqui temos um xj. Tem muitas formas de fazer partições de um intervalo. Não tem somente um. Mas uma forma conhecida, e já olhando essa expressão daqui, é a expressão uniforme. Não? Se você vai dividir em partes iguais, por exemplo, em n partes iguais, porque daqui vem o termo n, esse intervalo, a cara da expressão geral, isso também já falei para vocês, é dada pela seguinte forma. A mais a distância entre esses dois pontos, B menos A, sobre a quantidade de pontos que a gente quer, que vai ser N, a quantidade de intervalos, vezes J. Você pode conferir que, em particular, por exemplo, quanto dá x0? Quando J for 0, vai dar A, que vai ser o primeiro ponto, e quando quando J for N, o termo final, vai dar B. Então, isso tem que ver. Então, essa é uma distribuição, ou uma partição, que chamamos de homogênea, não? Porque todos, o comprimento de cada subintervalo é constante, justamente isso se calcula, não? A definição de triangulinho de delta J, que significa a variação de comprimento do intervalo, de subintervalo, por definição, é a diferença entre os dois consecutivos. XJ menos XJ menos 1. Pela fórmula que está aqui, a diferença vai ser justamente isso daqui. P menos A sobre N. Isso se pode mostrar. Então, falamos que essa daqui era uma partição e era a mais adequada e a mais frequente. Nesse caso, para esse caso particular, tínhamos que usar isso aqui. E que significa esse CJ estrela? CJ estrela era um ponto qualquer de um intervalo da partição. XJ menos 1, XJ. Qualquer. E falamos que as três possíveis, as escolhas mais frequentes são três. Ou o extremo inferior, esse extremo aqui, ou podemos escolher o extremo superior, ou podemos escolher o ponto meio, a semissoma. São as escolhas mais frequentes. Não são as únicas, não, mas são as mais frequentes. Então, a gente vamos escolher, nesse caso, não? Vamos ver qual é a cara desse. Esse daqui, o extremo superior. Por quê? Vamos comparar. Identificando essa expressão daqui como um termo desse tipo, temos que, é claro que a função seno vai ser essa função f. Então, isso que está dentro é essa escolha daqui. Então, temos que essa escolha daqui tem essa cara. Pi quartos mais isso daqui. Aqui podemos colocar n aqui embaixo, j aqui acima, para obter essa fórmula daqui. E aqui pi quarto. Assim.
Vamos a comparar esa fórmula de aquí. Olha essa expressão. A mais uma coisa aqui, B menos A sobre N, J. E temos uma constante mais uma outra coisa sobre N vezes J, que justamente tem essa cara. Então, daqui, você já pode calcular o A. Então, daqui, esse A vai ser π quarto, não? Pela cara. Tá comparando isso daqui com isso daqui. Então, B menos A vai ser igual a π quartos. Π quarto que está aqui acima, podemos comparar com esse B menos A. Então, isso daqui, na verdade, podemos escolher esse J estrela como X sub J. Então, aqui, se A é igual a π quartos e B menos A é π quartos, então temos o valor de B. B é igual a π meios. Bom, B é 2 π quartos, 2 π quartos é π meios. Então, já temos A, temos B. Temos F, então o que está faltando? Está faltando isso daqui. Então, vamos ver se isso daqui é o diferencial. Ou seja, é isso daqui. É isso daqui. Isso daqui. Será que isso daqui, B menos A, é isso daqui ou não? Se não for, tem que arrumar, não? Desse jeito. E deixar assim. Bem, tem que ficar isso. Então, aqui você vai ver que isso vai ser igual a quê? Calculando isso aqui. Diferencial. Triangulinho. XJ é igual a B menos A sobre N. B menos A é π quartos sobre N. Isso é igual a π sobre 4N. Então, daqui temos que π sobre N vai ser igual a 4 vezes isso daqui. E agora sim, né? Agora sim. Isso daqui, então, não é outra coisa que limite de N quando vai infinito, é somatório, isso daqui, de seno, de tudo isso aqui, expressamos igualzinho. Isso daqui vai ser o A, a gente já sabe que isso daqui é o A, mas isso daqui vai ser B menos A sobre N, esse J. E aqui vai o diferencial, não, vai π sobre N, que vai ser isso daqui. 4 vezes isso daqui. Sai o 4 da expressão, não? Esse 4 daqui pode cancelar aqui e podemos colocar aqui pelas propriedades de somatório e pelas propriedades de limite. E agora sim, não? Isso daqui, agora sim, pela definição, é a integral. Então, aqui o objetivo era calcular isso daqui, não essa diferencial, que às vezes não fica da forma correta e pode ficar vezes uma constante, não? Nesse caso ficou 4. Então, aqui isso que ficaria integral pela definição de A até B de f de x de x. Isso aqui, qual era A? Π quartos. Qual era B? Π meios. Qual era F? C. Então, isso aqui é fácil de calcular, não? Se você poderia calcular isso. Mas também acho que essa é a resposta aqui. Ok, obrigado, professor. Então, isso aqui que eu estou falando aqui, isso aqui já não precisava fazer, não? Isso aqui é a teoria. Aqui somente você precisava fazer. E comparar isso aqui, essa parte daqui. Isso daqui, isso daqui. Isso daqui é a teoria que já deveria você saber, não? Mais ou menos. E eu trabalho aqui, comparar, ver, dar a forma, não? Aqui mais ou menos tem essa forma. Tem que sempre ver essa expressão daqui. Sempre lembrar dessa expressão. Se mais ou menos aqui tem essa expressão, então você poderia passar todo esse limite a uma integral.
E a região é delimitada pelas seguintes curvas. Retas verticais, duas retas verticais, x igual a e, x igual a zero. X igual a zero, x igual a e, igual. Uma reta horizontal, uma constante, yc, que justamente é a constante negativa, e a outra reta é, bom, a outra hipérbola, assim, y igual a Pronto, tem que saber isso daqui, então, como é o gráfico dessa função. Qual é o valor de C para que a área seja igual a 1 mais C de 2? Então, tem que calcular C. A área dessa região é 1 mais ln de 2. Então, a pergunta é, quanto é C? Vamos fazer aqui o desenho. Aqui todo é positivo, sim. X positivo, mais o Y tem negativos. Tá, a reta vertical, x0, x igual a E, por exemplo, aqui. E aqui, vamos ver isso aqui. Como é o gráfico dessa curva? Se é zero, x igual a menos e, zero. Bom. Essa é a curva desse jeito, mas trasladada 6 unidades. Bom, e unidades. Para e, x mais e ou x menos e? É x mais e. Tá, tudo bem. Então, isso daqui vai ser um x igual a menos e, é a assíntota, e zero, claro, é a outra assíntota, então vai ser assim, uma coisa assim, uma coisa. Então, como isso são as assíntotas, isso daqui, x igual a e, e x igual a isso daqui, então vai ser assim. E a mesma coisa aqui. Isso. Essa vai ser a curva, não? Aqui também tem outra parte, isso aqui. Isso aqui é assim. Não, aqui essa parte aqui negativa não, isso aqui não. Negativa. Sim, e a outra está para o outro lado. Isso. Isso. A outra está para aqui, para o outro lado, que não está dando para colocar. Sim, porque aqui é função. Então, a outra reta vertical, que é negativa, então aqui vem a hipótese. Essa curva é 1 sobre x mais 1. Então, tem que calcular primeiro, como falei, as assíntotas. A assíntota vertical tem no menos e o zero, né? Então, aqui é uma coisa assim. Uma hipérbola. Então, a região vai ser isso aqui, não? Zero. Ah, bom. A região vai ser tudo isso aqui. Aqui acima está isso daqui, embaixo está outra reta vertical, horizontal, a reta vertical zero, e o entra. Que é, bom, vamos expressar com... Então já temos tudo. Temos identificado a curva, então pronto, temos a área. Então a área, usando a fórmula, vai ser a integral de x varia de onde a onde? De 0 até e, da função que está acima, que vai ser 1 sobre x mais e, menos a função que tem embaixo, c. Então, isso temos que calcular. Essa integral aqui é imediata, essa integral aqui também, então vai ser ln de x
mais E, tiro o módulo, porque já são positivas, estamos trabalhando com positivos, menos Cx. Tem que avaliar de 0 a t. Você avalia aqui em E, vai ficar ln de 2e menos C vezes E. Menos, isso era toda essa função avaliada em E. Agora tem que subtrair com toda essa função avaliada em 0. Vai ficar ln de 0 mais E, vai ficar E, menos C vezes 0. Então, isso aqui vai cortar, vai ser 0. Então, vai ficar propriedades de ln, né? Aqui temos ln de 2e menos ln de E, menos C vezes E. Propriedades de ln. Temos diferença de ln é igual a ln do quociente. 2 de E sobre menos C. Corta E com E e fica ln de 2 menos C. Pronto, essa é a área. E temos que comparar com isso daqui. Então, logo comparando, 1 mais ln de 2 é igual a ln de 2 menos C vezes C. Corta ln de 2 e temos então que 1 é igual a menos CE, então C é igual a menos 1 sobre E. Então essa é a resposta.